Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando novamente sobre engrenagem, né? Mas nesse caso especificamente sobre a altura do dente da engrenagem, né? A gente terminou uma série de vídeos falando sobre engrenagens cônicas, né? E um elemento que a gente não tinha falado foi justamente sobre a altura do dente, né? A gente tinha comentado nos vídeos que a relação para o cálculo da altura do dente da engrenagem cônica, né, de dentes retos, né, é a mesma relação para a altura do dente, né, da engrenagem cilíndrica de dentes retos. Né? E aqui a gente está justamente com um exemplo para a gente poder analisar. Né? Aqui a gente tem duas engrenagens, né, duas rodas dentadas, né, o qual uma possui 20 dentes, né, a segunda possui 60 dentes. Elas possuem, obviamente, o mesmo módulo, né, o módulo de engrenamento, no caso aqui número 2, né, que leva em consideração justamente aí uma base de geometria para o dente. Né? E nesse caso, com esses dois módulos, né? Ou com o módulo e com o número de dentes, a gente consegue encontrar o diâmetro primitivo. Né? Só multiplicar, né, o número de dentes pelo módulo. Né? Então aqui essa engrenagem, vamos chamar ela de Z1, ela tem 20 dentes, né? O módulo é 2, ou seja, o diâmetro primitivo dela vai ser 40. Essa engrenagem que a gente vai chamar ela de Z2, ela tem 60 dentes, e como é o mesmo módulo é 2, você vai ter 60 vezes 2, vai dar igual a 120 milímetros. Ok, então para a gente saber essa altura, né, do dente da engrenagem, né, a gente deve levar em consideração justamente a seguinte forma. A altura do dente vai ser 2 vezes o módulo mais esse C, que é justamente um fator de folga. Né? Esse fator de folga, né, ele varia entre 0,1 até 0,3, né, o valor aí dele aproximado. Né? Então se deve utilizar justamente um valor dentro dessa faixa. Né? O valor, normalmente os valores mais utilizados variam ali entre 0,165 até 0,170, né? Então normalmente ali são os valores mais utilizados, né? Próximo dessa margem aí do 0,165 a 0,170. Então nesse caso aqui a gente está usando o 0,170, né, que está aqui 0,17, né, mesma coisa 0,170, que representa aí vai representar aí no caso, né, uma relação de quase 2 décimos de folga, né, quase 2 décimos de folga, né, tá aí 17 centésimos de milímetro, né, então dá quase 2 décimos de folga. Então a relação, justamente para se fazer esse cálculo, se deve levar em consideração esse C, que representa aí essa margem de folga. Né? Então, nesse caso, aí a gente vai estar utilizando aqui o 0,17, né? 17 centésimos de folga. Então, é só multiplicar o módulo por 2 e utilizar, somando a folga. Né? Importantíssimo isso aí para que o sistema ele venha a ter deslocamento, né? E ele não fique travado ou venha a gerar deterioração nos dentes da engrenagem. Né? E um detalhe interessante que, independente do diâmetro, né, primitivo da engrenagem, o diâmetro externo da engrenagem, já que se está utilizando a mesma relação de módulo, né, então a altura do dente da engrenagem, né, ela se repete para as outras, levando em consideração o módulo aplicado. Então nesse caso, para essa engrenagem Z1, a gente vai ter 2 vezes o módulo, mais a folga. O módulo, no caso, é 2, então a gente vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4, somado com a folga, que é 0,17, a gente vai ter a altura do dente igual a 4,17 milímetros. Então, essa altura do dente da engrenagem Z1 é a mesma altura do dente da engrenagem Z2, né? Levando em consideração que é a mesma base aí para o uso do módulo. Né? Então, você vai ter 2 vezes o módulo, mais a folga. E é importante que você utilize a mesma relação de folga que foi utilizado inicialmente. Né? Então, nesse caso aqui, você vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4, mais a folga também vai dar 4,17. Né? Então, essa relação de altura ela é tanto para a engrenagem 1 como para a engrenagem 2. Tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!